Olá, bem-vindos à aula número 13, nossa penúltima aula nesse curso. Hoje nós vamos fazer os suportes de longarina e começar os travamentos de terça. São estruturas muito leves, mas que a gente vai ver dá bastante trabalho, bastante hora de modelagem. É uma parte menos produtiva, mas por isso mesmo muito importante da gente olhar com calma. Espero que vocês gostem. A sequência agora para os suportes do fechamento seria o fechamento, esse suporte de fechamento do oitão, né? Então esse suporte aqui, o da coluneta de oitão aqui da porta e esses aqui de trás, para terminar o fechamento lateral. Eu considero que fazer esse suporte aqui ou fazer esse aqui, o procedimento é o mesmo. Então eu não vou gastar o tempo de aula de vocês de uma coisa que vocês já sabem. Eu vou fazer esse suporte e colocar aqui e volto para a gente continuar os outros itens da estrutura, ok? Bom, tá feito os suportes. O que teve de diferente aqui é que no caso desse suporte aqui, eu tive que usar a mesma configuração de parafuso que vinha dessa outra viga aqui, né, para não ter interferência. O resto não teve muita novidade. Alguns eu fiz assim, ó, soldado na coluna mesmo, outros eu fiz parafusado, fiz uma miscelânea aqui. Como não apresentava de novo nada de novidade, né, pulamos essa parte e vamos para outra ligação. A próxima ligação que eu vou fazer vai ser essa junção que tem entre as longarinas, que no projeto básico ele mostra aqui como uma chapinha, ó, aqui com 4 furos de um lado e de um para não interferir, e de outro um detalhe genérico com uma chapinha de 1/4 com esses parafusos. Então vamos colocar esses parafusos aqui, por exemplo, nessa junção, e daí depois eu tenho, né, em todos os cantos, mas aí depois é só copiar. Aqui provavelmente vai interferir, ó, que é onde ele colocou aqueles dois, mas quando chegar aqui a gente vê o que a gente faz. Vamos fazer primeiro desse aqui para pegar a lógica. Uma maneira de fazer seria eu pegar um plano XY, né, horizontal, e clicar em uma dessas longarinas aqui, para eu ter esse plano, né, e poder desenhar em cima da longarina aqui. Vou deixar esse detalhe aqui, para poder trabalhar com ele aqui do lado, tá? Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou achar esses pontos aqui de construção de início e final da chapa e dos furos, tá? Então, vamos lá. Eu vou calcular o ponto do meio, divisão por 2, então eu vou pegar aqui entre esse ponto e esse ponto aqui, né? Tá lá o pontinho. Daí depois eu vou jogar aquele ponto 30 para um lado, 30 para o outro, para dar aquela cota de 60. Então eu vou usar aquele line station aqui, 30, né? Porque daí eu pego o alinhamento entre esse ponto e aquele, ele joga mais 30 para lá, entre esse ponto e esse aqui, ele joga mais 30 para lá. Então eu tenho aqui os dois pontos de linha de furação, que são esses dois aqui, certo? Que ele coloca, ó, ele coloca aqui um intervalo de 5, vamos ver quanto que eu deixei lá, se eu obedecesse 5 ou se eu, quanto que eu joguei aqui, daqui a aqui. Na verdade eu deixei 10, não deixei 5. Mas eu vou deixar 10 mesmo, que eu acho que é um detalhe melhor. E daí ele jogou 40, ou seja, 35 para dentro e depois 60. Eu vou jogar esse mesmo 35, 60 aqui. Então eu vou pegar esses pontos aqui e vou mover em X menos 35, né, porque eu estou bem na borda, então menos 35. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar eles em X também, menos 60. Que é esse 60 daqui, certo? Então agora eu tenho os pontos, né?
A mesma coisa eu vou copiar daqui lá para o outro lado para fazer esses 4 furos, né? Na verdade, esses 2 pontos do centro eu só vou usar depois para achar o eixo da chapa, né? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar uma linha aqui, que eu vou pegar desse metade do ponto 0,200 para cima, só para eu ter uma linha no meio aqui, né? E daí vou usar aquela técnica do ponto de projeção, né? Eu vou projetar o ponto, ó, ponto projetado na linha, qual linha que eu quero? Eu quero essa linha aqui, me projeta esse ponto e esse ponto aqui. Opa, a linha de novo, desculpa. Ponto projetado, então eu quero desse ponto até esse ponto, essa linha com esse ponto aqui. Então agora de novo, eu quero 30 para cada lado, eu vou mover 30 em X e vou copiar menos 60 esse aqui. Então eu tenho os 4 furos, os 4 lugares de furo aqui e os 4 de furo aqui, distanciados, ó. Daqui a aqui eu tenho lá 60, daqui a aqui eu tenho 60. Então, tá certo. O que eu preciso da chapa? Eu vou precisar de uma distância de furo a borda de 30 para cá, 30 para lá, mas eu vou querer esse ponto aqui, vou fazer assim, ó, vou pegar esse ponto aqui, vou copiar ele daqui até aqui, só para ter o outro ponto. Foi. Então agora eu tenho esse ponto aqui, não está me servindo para nada, mas esse e esse aqui vão ser o meu lançamento da chapa, né? Então como que eu vou fazer? Eu vou fazer vou botar uma bitola de 6, né? 6 por aqui eu tenho umas 60 mais 60, 120, 6 por 120. Apply, ok. Então me lança a viga daqui até aqui, que são os pontos que eu middle, prontinho, certo? Só que eu quero mais 30 e menos 30 lá, né? Então menos 30 aqui, mais 30 lá, para aumentar o comprimento dela. Olha lá. Então agora eu tenho ela no lugar correto. Quanto à elevação, eu vou olhar no 3D. Ó, ela não está no lugar que eu quero ela estava behind, né? Ó, eu quero ela front para ela ficar acima. Então ela está certo. E também quero na classe 99 aqui, não quero nessa verdinha aqui. Certo? Então agora eu posso lançar os parafusos por aqui ou lá pelo 2D. Vamos lançar por aqui. Eu quero os parafusos, vamos lá, vamos pensar aqui. O parafuso, eu vou lançar o eixo X daqui para lá, então eu quero ele nessa distância de 60, em Y também 60. Front, né? Apply, ok. Aí eu vou selecionar a chapa, olha lá, seleciono a chapa no 3D, vou selecionar a longarina e daí vou dar o comando Bolt desse ponto até aquele outro lá que é o centro, olha lá. Eu não mudei a bitola, que eu estou vendo aqui que está ok. Se eu fizer aqui o contrário agora, pegar dessa configuração daqui para lá, tem que acontecer a mesma coisa. Então, olha lá, vou pegar a chapa de novo e mais o perfil, Bolt, daqui para lá, opa, selecionar esses dois, Bolt, daqui para cá, pronto, olha lá, agora deu. Ó.
Agora fica repetitivo, né? Então eu posso simplesmente selecionar o que eu já tenho aqui, né? E dar um Ctrl+C de copiar rápido, pego o ponto aqui, ó, o ponto de trabalho aqui, que vai ser igual ao ponto de trabalho dessa longarina de cima aqui, pronto, ó, né? A mesma coisa, aqui eu estou vendo que eu não fiz o recuo, ó, aquele de 10, não tinha feito em todos, então aqui ele está 370 no final, vou fazer 360 para ficar aquela folga de 10 igual ao do outro, ó lá, tá? Folga de 10 igual ao do outro. Certo? E daí talvez aqui a gente tenha um desafio de como lançar para esse lado aqui. Vamos pensar uma forma de fazer. Eu vou fazer isso aqui, como eu vou precisar achar pontos de referência para copiar, em vez de fazer a chapa toda, eu acho que dá menos trabalho copiar essa chapa daqui para lá. Então vamos usar a vista 2D aqui, e eu vou usar esse centro desses 4 furos aqui, nesse ponto central que seria dessa viga aqui. Então eu vou achar esse eixo aqui, como é que eu faço aqui? Linha, né? E daí vou fazer um comando de copy, vou pegar esse ponto daqui, que é o centro dos furos, e vou jogar ele nesse ponto aqui, que tem que ser o centro dos furos lá na outra longarina, certo? E vou mandar ele copiar. Então, esses furos ficaram centrados, né? Esses furos aqui, eles ficaram batendo na longarina, vamos ver no suporte longarina, digo, ó lá, eles ficaram batendo aqui, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Só que agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ajustar esses furos e o tamanho da chapa, certo? Vamos lá. Aqui, qual é a distância que eu tenho aqui? Primeira coisa que eu quero saber, daqui até a borda, opa, peguei um ponto errado aqui, F. Do centro do parafuso até a borda, eu estou com 25. A gente estava usando 35, né? Então eu vou pegar esse parafuso, move em X10, porque daí eu vou ter esse parafuso já no lugar que eu quero, 10, ok. Aí, esse parafuso aqui, eu criei, ó, ponto inicial está aqui, ponto final está lá, certo? Eu criei 60 em Y, em X, digo, né? Agora é 0, eu só quero uma. E o primeiro ponto que está aqui, eu vou querer deslocar esse 60 aqui, então start point aqui, 60. Modifica. Então agora o que eu tenho? Eu tenho só 2 parafusos, esses 4 parafusos que estão aqui, eles dizem respeito a esse suporte daqui, né? Quer ver? Ó, eu vou selecionar aqui, ó lá, são esses parafusos aqui. Esse parafuso aqui, esse conjunto de parafusos, são só aqueles 2 lá, né? Só que aqui eu vou ter que fugir com essa chapa aqui que está batendo nessa aqui, pelo menos... não vai caber essa chapa aqui, hein? Primeira coisa que eu vou fazer nessa chapa é tirar esse 30 daqui, ó, do final. Modifica. Daí aqui eu teria essa distância daqui, dessa borda até aqui, eu teria que tirar mais 20. Eu vou tirar 25. Então aqui eu vou pôr menos 25. Para deixar 5 milímetros de folga. Opa! Essa chapa menos essa chapa menos 25. Aí livrei. Só que aqui eu fiquei com uma distância de borda furo aqui de 25 desse lado e 35 daquele. Então vamos mover esse parafuso aqui, X menos 5, ficar 30 para cada lado aqui. Ficou mais ou menos, com um detalhe meio... Mas enfim, conseguimos fazer a chapa, né? A mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu vou fazer aqui, né? Eu vou selecionar os parafusos,
Aí eu vou pedir para copiar desse ponto aqui até o ponto de inserção, ou seja, a referência é a mesma, eu consigo copiar as chapas. Bom, agora para eu copiar para o outro lado, basta eu selecionar as chapas e os parafusos que nós criamos, né? Então, desse lado, cuidado, esse não. Lembrando que o Shift inclui e o Ctrl exclui, né? Então, Shift. Então, eu estou com as chapas, olha lá, aqui, nas 4 chapas selecionadas. Então, eu vou fazer um Shift com o botão direito para não perder a seleção, cópia, Mirror, e vou selecionar a linha que eu quero do meio até o meio aqui e vou dar um copy aqui. Feito o copy, eu tenho as chapas criadas do outro lado. Então, lá. Ok. Vamos passar agora para o travamento das longarinas e das terças, né, do fechamento lateral e das terças de cobertura. Eu vou chamar a atenção para vocês de que no projeto básico que serviu de referência não existe menção ao travamento das terças, tá? Mas nós vamos fazer de qualquer forma. No entanto, existe uma menção ao travamento do fechamento lateral. Ó. Então ele coloca aqui um ponto de travamento só, mas não dá nenhum detalhe desse aqui. O que eu vou fazer para fins de exercício e de modelagem? Eu vou usar um detalhe típico que eu peguei de um projeto existente, que é esse aqui. Tá? Então vou pegar uma cantoneirinha de 44 com uma chapa, 2 parafusos, vou usar esse detalhe aqui. Vou fazer na cobertura, vamos começar pela cobertura porque é mais difícil, ela está mais inclinada, depois do travamento do fechamento lateral vai ficar mais fácil, nós vamos começar por aqui. E eu vou fazer, embora não exista no projeto dele, considerando uma terça de 200 por 100 no vão de 5 metros, eu vou colocar aqui 2 pontos de travamento. Né? Vou dividir ela em 3 pedaços e isso vai servir como se fosse a orientação de projeto para fins da gente fazer esse exercício de modelagem aqui. Então vamos fazer isso agora. A primeira coisa que eu vou fazer para a gente trabalhar na cobertura é mudar o plano de trabalho. Então eu vou escolher aqui plano de trabalho por 3 pontos, tá? Vou ligar o F5 para pegar só os pontos de criação e vou pegar aqui o ponto de definição dessa viga, que é um PT que a gente usou na estrutura. Vou pegar aqui lá, então definir o eixo X nessa direção, vou definir o eixo Y na direção para cima da cobertura, pegando aquele PT lá em cima, peguei. Então você vê que ele define aqui o plano de cobertura de novo, né, x, y na inclinação. E agora nós vamos trabalhar aqui, eu vou lançar, né, entre essas 2 terças de cima aqui, eu vou começar pelo tirantinho rígido aqui, vou lançar a cantoneirinha com aquela chapa e os 2 parafusos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar esses pontos, né, vou dividir em 3 partes iguais. Vou pegar esse ponto de criação da terça, lá, criei 2 pontos, tá? Vou criar aqui também, criei aqui e aqui, né? Se ficar difícil de ver os pontos, você olha em linha, eles ficam bem claros aqui, tá? E agora eu vou criar aquela chapa. A chapinha que nós vamos criar, eu vou criar a chapa com os parafusos e a partir daí eu vou criar a cantoneira, posicionar ela, daí eu crio esse conjunto e depois eu vou copiando para o resto da cobertura, tá? De novo, existem diversas formas de fazer a mesma coisa, né? Então, aquele ponto que eu criei lá, dividindo em 3, eu vou considerar esse ponto aqui de baixo, ó. Por quê? Eu vi que esse ponto aqui está embaixo. Por que ele está embaixo aqui? Porque
Se eu selecionar a cantoneira aqui, eu vou ver que os pontos de criação da cantoneira, ó, o vermelhinho no ponto final e o branquinho que é o ponto inicial, eles estão embaixo. Nós criamos essa linha de eixo e criamos a terça para cima da linha de eixo, certo? Então, quando eu usei esses dois pontos para criar os pontos de divisão aqui, eu dividi em três trechos, esses pontos estão embaixo da minha terça, no plano de baixo da terça. Ou seja, aquele pontinho que eu defini é esse aqui, ó, certo? Bem no... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar esses dois pontos aqui, ó, esse e aquele lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou copiar esse ponto que eu já tenho aqui para cima aqui, eu tenho... Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 70 entre os pontos, tenho 200 da terça, sobra 200 menos 70, sobra 130, dá 65. Então, se eu copiar 65 daqui para cima, eu chego nesse ponto, e se eu copiar desse aqui 70 para cima, eu chego naquele ponto lá, certo? Então, é exatamente isso que eu vou fazer para achar esses dois pontos na minha estrutura. Então, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui. Eu vou selecionar esse ponto aqui, né? Vou dar um copy. Vou copiar. O primeiro era 65, né? Em X, em Z, digo. Lembre que eu estou no plano da cobertura, Z é perpendicular ao plano da cobertura, não é o Z global. Tá? Copiei o primeiro ponto. Agora eu vou selecionar esse segundo ponto e vou copiar 70. Copiar. Então agora o que nós temos? Eu tenho os dois pontos onde eu preciso construir a minha chapa, certo? Então, vamos construir já a chapa aqui. Eu vou pegar... Vou botar o nome de suporte. A chapa é uma chapa de 3.75 por 50, né? Ele botava, vamos conferir lá. Aqui, 50, chapa de 4.75, não é 3.75 por 50, é isso mesmo. Então vamos voltar lá, chapa de 4.75 por 50, a classe eu vou colocar 39, apply, ok. Então agora eu vou construir a viga desse ponto até esse ponto aqui. Opa, eu quero ela no meio, não sei porque, left aqui, middle, ok. Então, eu estou entre os pontos de furação. O que eu preciso? Eu preciso da distância de borda furo, né, que aqui ele usou 20, ó, 20 para cima, 20 para baixo aqui. Então vamos colocar esse 20 lá na minha chapa aqui. Então, dois cliques, essa chapa mesmo aqui. Então, do ponto X eu quero menos 20, e do ponto de cima, o segundo ponto de criação, eu quero mais 20 milímetros. O que ele vai fazer? Ele vai alongar a chapa 20 para cada lado, e agora eu tenho a minha chapa definida, exceto a posição dela em relação às costas do perfil, que com certeza não está certo, mas nós já vamos ver como é que ela está e vamos arrumar. Olha lá, ela está, né, tá bem no meio da cantoneira, mas isso aqui é muito fácil de arrumar. Eu vou botar front, ela não vai ficar ainda na posição, por quê? Porque esse meu ponto aqui que eu criei está nas costas, então front é dessa linha para dentro. Então, quanto que ela tem que ir mais para dentro, mais a espessura do U, que é 3.75. Então, esse front aqui é front com 3.75. Modifica, agora ela foi e está encostada nas costas do meu perfil, certo? Agora eu preciso pôr os parafusos aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou botar isso aqui em modo de linha para poder enxergar todo mundo aqui. Vou chamar a janela de configuração de parafuso. Essa minha distância entre os parafusos em X é 70, em Y é 0, tem uma linha só, né? O parafuso é de meia. Apply, ok. Quais são as peças que eu vou parafusar? Essa chapa com esse U. Bolt, pega o primeiro ponto,
Estava desligado o ponto ali. Ponto aqui, pega o segundo ponto, tá lá. Ó. Então agora eu tenho a chapa com os parafusos. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa chapa e os parafusos, né? Vou fazer uma janela aqui. Então, olha lá, selecionei o parafuso e selecionei mais aqui, eu selecionei os pontos. Eu vou selecionar aqui um por um aqui, a chapa e o parafuso, né? Eu tinha selecionado aqueles pontos, já copiar os pontos sobre os pontos mesmo. E daí vou copiar desse pontinho que a gente fez aqui até aquele pontinho que eu fiz lá, né? Aqui essa chapa não está do lado certo, né? Essa chapa eu quero que esteja para o lado de dentro aqui. Essa aqui, como eu copiei, ela ficou para esse lado, eu quero ela ao contrário aqui, né? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar ela, em vez de front eu quero ela behind. E agora, como o parafuso não ficou certo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um redraw nele, ele acerta, olha lá. Então agora, eu não precisei nem dar esse 3.75 aqui. Ó, tá. Eu achei mesmo, aqui é 0, né? Porque eu já estava no ponto. Ok, de novo vou dar um redraw no parafuso aqui. Então agora eu estou com a chapa no lugar certo. O que eu preciso lançar agora? Nós precisamos fazer a cantoneirinha, certo? Então eu vou fazer a cantoneira usando primeiro esses dois pontos aqui de baixo e depois eu só movo ela na direção certa para posicionar ela na chapa. Aí nós vamos fazer os ajustes. Então, eu quero uma cantoneira de 44 por 3. Opa. Por 3. Vou colocar uma classe, botar ela nessa classe 7 aqui. Apply, ok. Vamos lá. Então, desse primeiro ponto de construção até aquele segundo ponto de construção aqui, ela não está na posição que eu quero, né? Olha lá, ela está assim e eu vou querer que ela fique, para eu posicionar ela desse jeito aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? O centro da cantoneira no eixo e ela nessa orientação. O que eu vou fazer aqui? Quanto que eu tenho que girar ela para fazer 90 mais 90 aqui? Então eu tenho que girar ela aqui 180. Modifica, ok. Então agora ela está na posição que eu quero. Você vê que nesse alinhamento ela está no meio, tá vendo? Ó, ela não está aqui, está middle, ela podia estar para a direita ou para a esquerda. Por que direita foi para lá? Porque eu construí de lá para cá, certo? Então, middle aqui, ela está na parte de baixo, agora basta eu posicionar ela no meio da chapa. Qual que é essa cota aqui? Essa cota aqui é isso aqui, ó. Eu tenho do furo até as costas da cantoneira 40. Dessa borda até o furo eu tinha 65, então eu tenho que subir ela 105, certo? Então basta, eu seleciono ela, move em Z65, 105 não é mais 40, move, seleciona, move, ok. Então agora eu tenho a minha cantoneira na posição certa que eu preciso para o tirantinho rígido, certo? Ó. O que eu não tenho é esse recorte, ela está entrando aqui, ela está, como nós usamos o ponto de construção na face da cantoneira, da terça, digo, ela está vindo até aqui. Então, esse ponto final aqui, eu quero menos 3.75, certo? Para ela ficar na face da chapa. E eu vou dar 1 milímetro de folga. Então eu vou fazer essa cantoneira do final aqui, menos 4.75.
3.75. Tirar aqui para você ver, ele vai ajustar ali e vai deixar, olha lá, agora ela já está terminando aqui e tem 1 milímetrozinho de folga ali, certo? A mesma lógica eu vou usar aqui, ele está até as costas da terça, então a terça tem 3.75, aqui eu tenho 4.75, dá 8,5 de espessura, mais 1 milímetro que eu quero deixar de folga, eu tenho que botar 9.5 de deslocamento na cantoneira. Pronto, tá lá. Certo? Para terminar esse suporte, o que eu vou fazer? Vou soldar, né? Peça principal, peça secundária, 2 linhas de solda, ok. Solda aqui, peça principal, peça secundária, 2 linhas de soldas, ok. Então, se eu der um Alt Select aqui, ó, Alt Clique, eu já vou selecionar todas as peças, porque eu já tenho um conjuntinho feito. É isso aí o que a gente tinha para hoje. Próxima aula, última aula do curso, nós fechamos o nosso modelo. Vejo vocês lá. Grande abraço.